Seja imitador de Lúcifer. Lúcifer é Jesus e o estudo sobre a Shekinah. O estudo sobre a Shekinah vai ser subdividido num outro vídeo, portanto você que está assistindo sobre Lúcifer deve ir até o vídeo da Shekinah, que está na nossa lista de reprodução do curso, terceiro curso autodidático gratuito, como tudo no Evangelho deve ser, desmistificando. A verdade sobre Lúcifer, lux, do latim. Me lembro de um vídeo conspiracionista que está no YouTube mostrando o Vaticano cantando em latim numa missa. Oh, Lucifer, Lucifer. E eles repetem, legendam e mostram o Vaticano adorando o diabo. Viu? O Vaticano adora o diabo. Eu endosso isso, mas não por isso. Não por essa música, não por essa letra. É uma verdade, mas não passa por essa música, pois Lúcifer não é e nunca foi Satanás. O Vaticano sabe disso, por isso que eles cantam. Se você chegar nos cardeais ou no Papa, eles vão rir de você. Você que é evangélico, pentecostal e acredita tanto na história que te contam nas pregações e livros e rodapé de Bíblia pentecostal. Eles sabem disso. Você que é do sistema ainda, mas está nos assistindo justamente para sair, como nós saímos, e vir trabalhar conosco, não sabe. Entretanto, é claro, isso não exime a adoração a Mamon que eles fazem, mas aí é uma outra questão. E o título proposital de Lúcifer, sobre isso falaremos abaixo. Então, não é por isso, mas acaba sendo. Tem que estudar para entender. Já falei sobre isso há 5 anos atrás, no início, na eclosão do projeto, ainda projeto, hoje trabalho, EC. Nunca mais falei em projeto, projeto é o passado. Vou falar novamente para os novos que chegaram e chegam todos os dias registrando em nosso curso Desmistificando, uma aula tão importante como essa. Não é? Travando muito aí, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Eu vou diminuir a resolução da câmera. A câmera tem muita qualidade e eu não uso nem 10% da qualidade que ela tem para não travar. E agora diminuir ainda mais para ver se não trava mais para vocês. Por isso que eu gosto de fazer os vídeos na câmera profissional, gravado, que é outro nível, né? Ao vivo ainda tem esses problemas, não sei porquê. Vamos lá. Eu recebi um e-mail e um vídeo com essa mesma pergunta, me perdoem. Então tá ali, assista ao vídeo desse estudo, é o vídeo que vocês estão assistindo agora, e a pergunta que eu recebi foi aqui, de uma pessoa que o e-mail dela é Jimmy Revolution. Preciso saber sobre a Vulgata Latina, anjos, Lúcifer, Ezequiel 28, querubim. Ele foi Lúcifer, não foi? E a pessoa está aqui querendo saber como é que fica essa questão. E nós estamos aqui justamente para responder. Agora eu vou mostrar um irmão nosso que é um dos responsáveis, quer dizer, está sendo chamado ainda pelo Júlio. Eu acatei porque eu conheci no encontro em Capão da Canoa. Está trabalhando ativamente conosco no Rio Grande do Sul e nos veremos no encontro em Porto Alegre. Oi, Akel. Rodelso mandou um vídeo, vamos ver. Por gentileza, gostaria que tu me respondesse uma dúvida. Se no céu não existe pecado, como que Satanás pecou contra Deus lá? Tudo bem, eu vou colocar de novo aqui para ajustar. Oi, Akel. Por gentileza, gostaria que tu me respondesse uma dúvida. Se no céu não existe pecado, como que Satanás pecou contra Deus lá? Agradecido, Rodelso, pela pergunta, parabéns por ter enviado o vídeo. É assim mesmo que se faz, envia o vídeo com o áudio. A pergunta é excelente, então recebi por e-mail e por vídeo. Eu até não sei se não é o próprio Rodelso que enviou o e-mail, talvez seja. Não sei. Se independentemente do que for, foi coincidência então.
É uma questão que eu não trouxe no curso Desmistificando, estava por trazer, tinha que registrar, tanto que estou registrando hoje, mas porque já tem no nosso antigo blog, eu já tinha respondido isso, tinha um texto gigante lá, um estudo de muitas páginas, um livro quase. Mas eu resolvi fazer um resumo disso em um vídeo para os novos. Então vamos lá. Da importância disso, né? Muito importante, realmente tem que registrar. Talvez um dos mais importantes. Primeiro vamos responder questões rápidas. Existe Lúcifer na sua Bíblia? Não. Não existe. Qualquer tradução não existe. Só se for no rodapé da Pentecostal, porque não existe. Qual Bíblia podemos achar? Apenas na Vulgata. É um erro da Vulgata Latina, entre tantos outros. 2 Pedro 1,19 diz que é uma das passagens claras. 2 Pedro 1,19 é uma das passagens claras que mostram que Lúcifer é Jesus. Pode ser traduzido por Lúcifer do radical, da raiz, nos originais, estrela d'alva, estrela da manhã, Vênus, planeta Vênus. Esse status, esse título é de Jesus. Então eu vou mostrar agora na Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia católica. E os padres escrevem assim, Isaías 14, que é um dos textos além de Ezequiel 28, que causa essa confusão. Eles pegam versículos isolados, como sempre, misturam de Isaías 14, rei da Nabucodonosor, com o rei de Tiro, Ezequiel 28, e fazem essa lambança. O texto todo, o capítulo todo não encaixa, assim como todo livro e todas as profecias não encaixam com Satanás, mas aí eles acham que 4, 5 versículos encaixam. Então está aqui escrito assim: astro brilhante no hebraico, estrela matutina é Vênus, estrela da manhã que brilhas ao nascer do dia. No hebraico, filho da aurora, designa o rei da Babilônia. A tradução literal do latim da Vulgata é Lúcifer, como no grego também. Visto que alguns santos padres aplicaram esse texto à queda do anjo rebelde, por erro, aplicou-se ao chefe dos demônios o nome de Lúcifer, devido a esse erro, em relação a Lucas 10:18. Na realidade, não há no texto de Isaías nada que nos leve a pensar no demônio, no diabo ou em Satanás, mas somente, unicamente, exclusivamente na estrepitosa queda do rei de Babilônia. Entendido? Está aqui essa Bíblia excelente. Vou mostrar para vocês. Bom, agora, depois eu posso tirar uma foto e colocar, não deu tempo, mas ela está aqui. Bíblias antigas católicas trazem esse mesmo rodapé. Vamos para frente? Surge então, de pronto, no senso comum, algumas indagações. Aqui, e as sociedades secretas, e a pirâmide com o olho de Horus, e Lúcifer no topo da pirâmide, e blá blá blá, e os conspiracionistas, aquela coisa toda. Em vez de pregar evangelho, a gente tem que falar disso justamente porque eles falam, que se eles não falassem, a gente não falava. Vai lá no meu vídeo sobre amor e equilíbrio para ver se tem audiência. Hoje a audiência vai explodir. Mas vá no meu vídeo de amor e equilíbrio para ver se alguém assistiu. Ontem ainda eu coloquei vários vídeos. Um deles, ou antes de ontem, foi sobre gratidão. É o vídeo menos assistido. Aí os outros polêmicos, muito assistidos. Quer dizer, quem estão errados são vocês. Não generalizando, mas os poucos que assistiram, parabenizo. Os nobres, os ilustres. Mas a maioria, minha gente, gosta disso. Então eu sou obrigado a entrar nisso para tirá-los disso. Arrebatá-los desse fogo. Vamos lá. E as sociedades secretas, satanismos, LBV e endemoninhados que se manifestam com o nome de Lúcifer. Aquel. Pois bem, respondo na ordem. Dizer que Lúcifer é Satã para um membro de uma sociedade secreta ou mística é a mesma coisa que dizer para os monges, padres, cardeais e papa, por que eles estão cantando a música ó Lúcifer em latim. É piada. Para eles isso é piada. Não passe vergonha. Eles têm Lúcifer apenas como grande iluminado. Essa é uma parte da questão. E nessa categoria são Buda, para eles é um iluminado, como numa sociedade mística, secreta, ou seja, o que for, esotérica, a pessoa pode entrar, teosófica, e ser de qualquer religião, a maioria delas.
Então, se para ela é o budismo, o Buda é o Lúcifer. Se ela é islâmica, muçulmana, o Maomé é o Lúcifer. Se ela é cristã, o Jesus é então o Lúcifer. Por exemplo, são os iluminados. É claro que, discernindo espiritualmente, agora vem o outro lado da história. No outro lado da história, discernindo espiritualmente, sabemos que de fato se trata, mas não porque é ele é Lúcifer, mas porque, coloquei em letras garrafais, ele sempre quis ser, minha gente. Já na LBV e algumas outras ramificações, o título é dado para Jesus e para Satã como irmãos do bem e do mal. Então, o bem e o mal são instrumentos do livre-arbítrio do homem. Satanás e Jesus são irmãos. Desqualifica Jesus, assim como a Trindade desqualifica Jesus, colocando Jesus só como um filho que é irmão de Satanás. Quando, na verdade, vocês sabem, eu ensino a Trindade é uma Trindade de templos. Talvez eu seja um dos únicos que fala isso, com exceção de alguns outros monoteístas com visão aberta, como são os nazarenos, nesse aspecto. Sobre isso. Vamos para frente. O que mostra novamente duas coisas. Uma certa, Jesus sim, a estrela da manhã. E a segunda, novamente, Satã querendo ser o que somente Yahshua é. É Jesus que é a estrela d'alva, é Jesus que é o planeta Vênus, representado assim. É Jesus, não é que ele seja o planeta Vênus, é que o título da estrela que brilha de manhã, no alvorecer, na aurora, que era dado aos reis, que os reis almejavam, é de Jesus, peculiar de Jesus. Já vou explicar, calma. Com relação aos endemoninhados, por favor, vocês não podem estar achando isso mesmo ao ver uma mulher hipnotizada ou paga com mãos para trás, voz modificada, dizendo eu sou Lúcifer, diante do Macedo para provocar o Valdemir, e depois os dois entram em aliança novamente quando vão voltar para o Crivella. Por favor, né, gente? Tudo isso não merece nosso tempo. Em Apocalipse 22:16, o próprio Jesus disse ser a estrela da manhã. Estrela da manhã, estrela da alva, Lúcifer. Na Bíblia de Jerônimo, a expressão aparece em Isaías 14:12, Jó 11:17 e 2 Pedro 1:19. Na Vulgata, em Apocalipse 12:9, quando se trata diretamente de Satanás, aparece a expressão em latim Diabolus et Satanas, porque não está Lúcifer, se ele é Lúcifer. E mais, se eles usam exatamente a passagem ligando Apocalipse 12, que não tem nenhuma relação, se eles usam Apocalipse 12 com Isaías 14 e Ezequiel 28 para poder juntar as peças e formar uma teoria que vira pregação mística e teologia, por que em Apocalipse 12, que dizem eles já aconteceu e não aconteceu e nem sequer é retroativo, por que não aparece Lúcifer e sim Diabolos e et Satanas, ou até na Vulgata ou em qualquer Bíblia, antiga serpente e tal, o enganador, o usurpador e assim vai? Porque ali sim está falando da antiga serpente. Então, sorrateiramente, destaquei aqui, eles estão querendo dar um título para Satã que não lhe pertence. Agora você imagina quantas denominações chamando Satanás de Lúcifer. O irmão Rodelso fez a pergunta no vídeo e eu digo para o Rodelso, e aquela música que muitos pentecostais cantam? No céu não entra pecado. E entrou? E se lá também, quer dizer que vamos morar no céu, porque eles acreditam que a gente vai para um céu de ruas de ouro. Eles não entendem tipologias e metáforas. Então a gente vai para lá. Aí a gente vai nesse céu branco e azul. E quando chegamos lá com tudo de ouro e cristais, existe a possibilidade de entre nós começar a haver uma divisão, como eles estão acostumados a fazer aqui na Terra. Assembleia de Deus renovada, Assembleia de Deus restaurada, Assembleia de Deus restaurada, reformada, renovada. Eles acham que lá é possível isso ainda, porque Satanás fez isso, debaixo do trono de Deus, diante de Deus, com a terça parte dos anjos. Dianos Lucifero é o antigo deus das bruxas italianas, irmão, filho e consorte da deusa Diana. É o senhor da luz e do esplendor. Lucifero ou Lúcifer é o antigo nome também dos
do Deus romano do esplendor, Senhor da estrela matutina e vespertina, pois isso foi associado ao diabo cristão, como eu li aqui no rodapé dos padres. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que a bruxaria do pai Salomão, do pai da Goétia, veja meu vídeo 666 Salomão, eu quero chegar que eu quero pedir perdão se tiver desincronizado, porque está travando demais aqui. Eu não sei o que acontece com o YouTube. Já baixei qualidade e tudo. O que acontece com o servidor de vocês? Eu faço tudo com excelência. Eu peço perdão se tiver desincronizado meu áudio com o meu vídeo na gravação. Peço perdão. Mas a transcrição está lá, tudo é bem feito. A gente tem feito cada vez melhor. Vamos lá. Então isso veio da bruxaria da Goétia e depois passou influenciando as divindades gregas e romanas, e chegando por último no cristianismo, como muita coisa veio de lá e chegou no cristianismo, como é o caso do mitraísmo, paganismo e tantas coisas. Percebe que ele sempre quis esse status? E como explicar então Lucas 10, 17, 18? Vem outra pergunta de alguém que está lembrando agora. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles achavam que isso era grande coisa, mal sabiam eles que depois eles iam abandonar o Salvador. Como muita gente faz hoje, né? Expulsa demônios por hipnose artificial, mentira ou verdade e abandona o Salvador. E disse-lhes, Jesus respondendo: eu vi, não muda o sentido futuro da visão, Satanás como raio cair do céu. Isso vai acontecer em Apocalipse 12, 7 ao 9, como vamos explicar mais abaixo. Jesus é Deus em carne, ele nunca esteve limitado ao tempo e espaço. Muitas profecias não vidências, mas perpassa, cruza com vidências muitas vezes, é por isso que há confusão, são relatadas no passado, em verbos no pretérito, mas são coisas que são do futuro, vão acontecer, pelo fato de serem tão infalíveis, tão certos os seus cumprimentos, que podem ser escritas ou foram escritas e vociferadas no passado, como algo que é tão certo que vai acontecer, que nós encontramos no passado, como é o caso entre milhares que eu cito aqui de Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então tomou sobre si, parece que era uma coisa que já aconteceu, mas iria acontecer. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7 diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Isso prova que o diabo está nas regiões celestes ainda, está detido lá em cima, no seu espaço de acusação, como acusador diante de Deus, como tipologicamente, poeticamente fala o livro de Jó, porque já o Ministério da Justiça opera. O Ministério da Justiça opera na terra, o diabo mata, o homem mata, rouba e destrói, mas o diabo, que é o lobo, está agindo apenas com aqueles filhos que eu falei no vídeo dos nefilins, no vídeo do RH, fator RH negativo, dos aliens, O pessoal ficou assustado, eu já disse quantas vezes, vou ter que repetir, o sangue de Jesus nos lavou, até por isso que faz mais sentido a morte do nosso Salvador por nós e seu sangue derramado. Daquela situação que gerou seres híbridos. Esses demônios, filhos desses gigantes, gerados pelos filhos de Deus, essa espécie de anjos do mal com livre-arbítrio para ser mal ou bom, a única espécie de anjos, que Salomão detinha o poder sobre eles, eram 72, também conhecido como os 70 filhos de Baal. Esses todos tiveram filhos, são os espíritos que estão hoje aí, nos templos, ou nas umbandas, ou se manifestando aqui ou ali. São os Exus, os pequenos demônios. Os pais deles, os que geraram eles, são grandes, são fortes, são príncipes de demônios. Esses, sinceramente, estão
presos, porque se estivessem aqui estariam fazendo a arruaça que fizeram 4.000 anos do Velho Testamento. Mas a terça parte dos demônios, juntamente com Satã e não Lúcifer, ainda vai cair, como vou mostrar agora. Mas há algo que detém eles, ele ainda vai cair. Eles ainda estão lá. Efésios 6,12 diz que contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é que eles estão? Nos lugares celestiais. Então vamos à mentira, à história da origem de Satanás. Com lamentação digo que 99% de todos os evangélicos protestantes e 70% dos católicos acreditam que ele realmente é Lúcifer e esteve no céu. E quem mais acredita nisso são os evangélicos pentecostais, não pentecostais, tradicionais quase em sua totalidade e católicos menos porque não conhecem muito a Escritura. Os que conhecem também são místicos, não todos. Os padres sabem dessa verdade, por isso que eu coloquei 70%. E lá pecou. Então esteve no céu, pecou no céu, o lugar que pode ter pecado, e até meu companheiro de evangelho, com muita lamentação ainda, lamento muito mais agora, porque o Mário Persona ainda está no entendimento de Ezequiel 28 e tem outros aí fora do sistema, e eu lamento muito por isso. Se ele mudar, me avisem que eu venho aqui tirar isso e torço por isso. Afinal, sempre amadurecemos, eu mesmo evoluo, todos nós evoluímos, e sendo sincero como ele é, acredito que ele vai evoluir. Mas é absolutamente antagônico os cristãos, essa pergunta final que eu fiz aqui, fiz por todos, não é antagônico os cristãos acharem que alguém foi bom e pecou no céu, um dos piores pecados da rebeldia. Absolutamente uma inverdade, uma das maiores. E com sagacidade as pessoas estão sendo iludibriadas e falando, dando a Satanás o título que é um exclusivo de Jesus. Veja meu vídeo Doutrina, a Bíblia não é sagrada. Esse sim o mais importante da história do trabalho EC. E é por ter essa visão sagrada, mística, que eles acabam não entendendo que a passagem é orgânica ao rei de Tiro. No caso de Ezequiel 27 e 28. Veja no capítulo 27, versículos 1 a 4. Lamentações a Tiro e seu rei. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, dize a Tiro, assim diz o Senhor, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura, no coração dos mares estão os teus limites, os que te edificaram e aperfeiçoaram a tua formosura. Veja como é tão claro. Em Jeremias 51, do 7 ao 9, diz, lamentação a Babilônia e seu rei Nabucodonosor. Diz que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, repentinamente caiu a Babilônia. Ela, porém, não sarou, lamentei por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Assim como Ezequiel 32, 1 e 2, a lamentação é ao Egito. O que eu quero mostrar com isso é que todos os livros para os profetas maiores, e também os menores, mostram várias lamentações e várias profecias com um destinatário certo. E as pessoas que são místicas e veem a Bíblia como sagrada querem que aquilo aconteça sempre para elas e tenha uma explicação, um fundo místico. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, a multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Está falando de quem? De Faraó ou do diabo? Faraó. Por causa das muitas águas durante o seu crescimento, os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. É o jardim do Éden, é Satanás, estava lá. Não, não é. É o Egito mesmo. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Por que Éden? Porque provavelmente o jardim do Éden é ali próximo, é uma comparação tipológica. Vocês sabem, o mundo começou na África, o que a gente chama hoje de Oriente Médio. E África. Ezequiel 31, 1 e 2, 5, 8 e 9. Quem proporcionou ao Egito ser merecedor de tais adjetivos? Ora, o próprio Deus assim o fez. Veja, Ezequiel 31, 9. Formoso fiz na multidão de seus ramos, todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Foi o próprio Deus que fez essa comparação. Porque eles acreditavam ser Faraó um Deus. A resposta de todos os textos bíblicos que acabei de ler
Faraó para eles era um deus, vocês sabem, era uma divindade, era um título. Estrela da Manhã era outro título, assim como o título de Faraó, assim como o título de rei, assim como o título de sacerdote. Jesus tem todos esses títulos, como eu falei, ouro, incenso e mirra no vídeo dos 3 magos, 3 sábios que foram presentear Jesus, representando os 3 títulos, rei, profeta e sacerdote. Mateus 23, do 8 ao 13, diz que o homem e nem o diabo, ninguém pode ter o título de papa, papai, de padre, de pastor, de rabi, de raboni, nem título de faraó, nem de estrela da manhã, de ninguém. Alguém que hoje é a antiga serpente e a atual serpente, alguém que hoje é o dragão, alguém que hoje é o usurpador, o enganador, o acusador, o maligno, o pai da mentira, não pode ter sido luz, concorda? Se ele é a antiga serpente, ele sempre foi o quê? Então seja o faraó, rei do Egito, ou seja o rei de Tiro, ou seja o rei Nabucodonosor da Babilônia, as profecias são unicamente para eles naquele tempo, para aqueles dias, poder lições e referências hoje. Que é o que eu ensino no vídeo, a Bíblia não é sagrada. Nabucodonosor tinha alguns títulos, veja. O Deus dos deuses. A história diz que Nabucodonosor também era conhecido como o Senhor dos Reis. Daniel 2, 46 e 47. Eles tinham muitos títulos, amavam, magnífico, magnânimo, soberbo, o Senhor dos Reis, o Deus dos deuses, Faraó. Nisso, livros diversos místicos e apócrifos estão errados. Inclusive tem uma tradução de Enoque que tenta consubstanciar a possibilidade de que Satanás um dia foi bom. Errado. Mentira, deturpação, adulteração, apontando Satanás como um ex-querubim ungido e pior, maestro das orquestras celestiais. Tenham santa paciência. E nessa hora a paciência tem que ser santa mesmo. Isso sim é satanismo, dar a Satã o título exclusivo de nosso Messias, nosso Mashiach, Salvador, e acha só ele, Jesus Cristo, tem esse título. Apocalipse 12 ainda vai acontecer, como eu ensinei no curso de Esteologizando nas aulas de escatologia. Veja, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. É assim que começa o livro do Apocalipse das Revelações. É assim que nós entendemos que tudo que está no Apocalipse não é retroativo, como alguns casos das profecias de Jesus, Mateus 24, por exemplo, que é retroativo. No caso do Apocalipse não é retroativo. É futuro, é para frente. Devem acontecer. Satã ainda vai cair com a terça parte das estrelas, como eu falei no vídeo Aliens. Você quer ver alienígena? Você vai ver. Se você estiver vivo na grande tribulação, você vai ver o que é a terça parte de demônios que virão dos ares. De outros planetas? Não, das regiões celestes. Mais uma vez, como Satã equivocadamente chamado de Lúcifer, conseguiu rebelar-se e iniciar uma peleja no céu, se ainda não havia céu. Tem alguns erros, como sempre. Aqui é tudo corrido, gente. Eu tenho que preparar essas aulas para vocês 2, 3 horas antes. Dá muito trabalho, mais a minha vida pessoal e tantas coisas. Ouça, aprenda. Eu indago. Essa aqui é a melhor. Como que Satanás, ou hoje Ra-Satã, tá? O Beuzebu, como que ele conseguiu rebelar-se lá no céu? No céu não entra pecado. E iniciar uma peleja no céu, se ainda não tinha céu. Ei, não tinha céu. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Não tinha nem terra. Como conseguir expulsá-lo de um céu que ainda não existia e atirá-lo à terra, quando esta também ainda não havia sido criada? Grande mentira do sistema religioso dita por teólogos ainda deviam se envergonhar. Imagina eu trazer isso num programa, o dia que eles me chamarem. O que eles vão dizer? Melhor você vir comigo e fazer a desteologia. Venha me ajudar no processo de desteologização. A referência mais antiga sobre Satanás só tem uma.
Ele é a antiga serpente do Éden, como está lá no Bereshit, princípio, Gênesis, e como está lá no final, Apocalipse 20, versículo 2. Gênesis, primeiro eu vou ler Isaías 45, 5 ao 7, já falei sobre isso nas aulas sobre demonologia. Eu sou o Senhor e não há outro, para que se saiba até o nascer do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Gênesis 1, 3. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Todos os hebreus estudiosos, inclusive os mais sinceros, não partidários, sabem que esse texto no hebraico tem o seu radical hebraico com dois significados: luz e bem, trevas e mal. O Senhor criou e separou, como comprova Isaías 45, 5 ao 7. O que dizer então de João 8,44, o próprio Deus em carne, Emmanuel, dizendo: Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Alguns judeus, para poder defender a existência de Lúcifer, principalmente os messiânicos, costumam dizer que Bereshit, princípio, é Gênesis, quer dizer, desde a criação do mundo, e não da criação dele, que antes da criação do mundo. Isso não encaixa, porque como acabei de dizer, como é que ele foi lançado? Que para existir ele, para existir a ideia de que ele foi Lúcifer, tem que entender que ele foi lançado. E como que ele foi lançado como um raio já? Como que isso já aconteceu se não tinha céu, se não tinha terra no Bereshit que vocês falam? Tá entendendo, judeus messiânicos, como vocês estão errados? E mais do que isso, o princípio que vocês falam aqui no original, vocês sabem disso, é o princípio da existência dele, desde que ele passou a existir, que ele foi criado, como acabamos de ler em Isaías 45, 5 ao 7. E depois, 1 João 3, 8, o discípulo vai confirmar dizendo: o diabo vive pecando desde o princípio, desde o seu começo, desde a sua origem. Aproveito para desmistificar outra mentira. Vou falar agora sobre Shekinah, é um assunto interessantíssimo ligado ao assunto de Lúcifer, que vai ser subdividido no novo vídeo. Você que está assistindo o primeiro vídeo, procure no curso Desmistificando, no YouTube, na Google, qualquer mecanismo de pesquisa, coloque Shekinah Akel, eu acredito que você vai encontrar. Já já eu volto.